A gente havia anunciado que iríamos abordar em entrevista aqui com a secretária Renata Santos aspectos da reforma tributária que está para ser aí votada, né? Pelo menos a sua regulamentação na Câmara dos Deputados. Ela, inclusive, está num pé e no outro aqui, porque já vai ter que ir a Brasília também, participa aí sempre dos encontros e conversas com outros secretários da Fazenda dos estados, que é o CONFAZ, né? E é de lá que saem justamente as necessidades básicas dos estados para conter aí, formatar, né, as legislações de um modo geral. Secretária Renata Santos, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Jornal da Mix, e eu já começo fazendo-lhe uma provocação. A reforma tributária, né, que demorou anos, quase 2 décadas, né, para sair do papel e se tornar realidade, ela está muito próxima, né, de naturalmente se tornar efetiva aqui no nosso país. O que de fato a reforma tributária traz de benefícios, aí na palavra da moda, em seu arcabouço para o estado de Alagoas. Muito bom dia. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. A reforma, na verdade, ao meu ver, ela é um grande passo para a modernização e para a redução do custo que temos aí no nosso Brasil, né? A gente tem hoje diversos tributos que muitas vezes o contribuinte não sabe nem muito bem como se calcula, porque se calcula por dentro na nossa linguagem mais corriqueira, né, de quem é da área tributária, e em si um imposto acaba incidindo em cima do outro. Então o novo IVA, né, que é a soma do IBS mais a CBS, o IBS é a parte dos estados e municípios e a CBS é a parte da União, ele vai trazer muita clareza e simplificação para o contribuinte. Então, só nisso, gente, a gente imagina que quando a reforma estiver totalmente implementada, que é 2032, a gente tem aí queda de percentuais de alíquota, né? Porque vai ficar mais fácil. Mas, por exemplo, se você tem grandes empresas hoje que têm em seu orçamento anual milhões que são dedicados para planejamento tributário. Então, quando você tem um imposto que é simples, que é fácil, que é a mesma base tributária para todos os entes que estão ali cobrando, isso já facilita muito. Então, isso, para mim, é a grande mesmo modernidade que a gente está trazendo para o nosso imposto. Então, só para que o nosso ouvinte entenda, Thaís, antes de passar a bola para você, acaba de cair, né, ou pelo menos cairá, o ICMS, o ISS, IPI, PIS e COFINS, tá? E aí surge exatamente o que já disse a secretária: o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo, IS, tá certo? Esses impostos aí serão unificados, é por isso que dá a sigla IVA, é isso aí? Isso. Então tá certo. Segue, Thaís. Tem que explicar direitinho. Agora vamos falar sobre o impacto desse novo modelo de reforma tributária para a arrecadação de estados como Alagoas, nos estados menores. Olha, a gente diz que nós somos um estado consumidor, né? Alagoas, ele é um estado diferente, por exemplo, de São Paulo, que é um estado muito produtor, ou do Mato Grosso, por exemplo, que é muito produtor. Nós somos um estado consumidor. Isso quer dizer o quê? Que a gente traz muito produto que é produzido em outros estados e nós consumimos aqui. Como que é o ICMS hoje, tá? O imposto que a gente paga, parte fica aqui em Alagoas e parte vai para o estado de origem. Com o IBS, 100% do que a gente consumir aqui, o imposto que a gente pagar vai ficar no estado de Alagoas. Então, essa é a grande vantagem. Alguns estados vão perder, principalmente os que têm poucas pessoas, vamos dizer assim, tem pouco consumo. Então, os agro, Mato Grosso, Goiás, por exemplo, a gente já sabe que vai ter uma perda. E São Paulo, apesar de ser muito produtor, como tem muita gente consumindo, a estimativa é que ele acabe até ganhando um pouquinho também. Mas nós aqui em Alagoas, a gente tem aí uma estimativa que a gente vai ter um aumento bastante significativo na nossa arrecadação, que é simplesmente o imposto que a nossa população vai pagar, vai ficar aqui para a gente fazer política pública. Então, na verdade, o imposto, ele adequa a uma situação que já vinha, né, há muito se apresentando como real, que é o fato de que
quando você consome mais, você naturalmente está gerando mais imposto, porém isso não era compensado para o próprio Estado. Quando a senhora coloca que os estados produtores vão ter alguma perda, é porque também ao longo dos anos eles tiveram muitos ganhos. Exatamente. Nas nossas reuniões de Concefaz, por exemplo, a grande discussão era essa, né? Quando o pessoal vinha falar, principalmente os do agro ali que estão perdendo, a gente falava, bem, mas você está há 50 anos ganhando. A gente nem está fazendo a conta do que você já ganhou em cima dos estados consumidores. Então, aqui é simplesmente... E outra coisa, é assim no mundo inteiro. Então, o Brasil é um dos pouquíssimos países que ainda tem uma forma de tributação de consumo que não é o IVA. Então, a Índia, já há uns 3 anos atrás, foi o último, se eu não me engano, que fez a reforma tributária. Então, assim, isso é o normal, isso é o que a ciência econômica coloca, né? Você consome, no lugar que você consome, o tributo tem que ficar ali. Então, essa é uma grande vantagem. Agora, o que acontece por esse lado, tá? Para vocês entenderem. Como tem estados que vão perder, vai ter uma transição que a gente diz que é um pouquinho mais longa. Então, para ficar 100% do imposto que nós pagamos aqui em Alagoas, vai ser daqui quase 50 anos. Mas já é um horizonte de tempo, né? Já existe uma perspectiva de corte, né? Exato. Agora, secretária, é claro que muitos setores, e quando se fala em reforma tributária, a gente está falando de tributo e, obviamente, a possibilidade de isenção é sempre um tema a ser discutido, porque ali vai ter a pressão dos setores que fazem lobby, né, representam alguns segmentos, mas no final das contas é para tentar beneficiar aí a população, ou pelo menos a maioria. No tocante às isenções, Alagoas também é beneficiada? Tem algum tipo de perda? O que é que a gente pode destacar para quem nos ouve? No sentido de isenções, eu participei do comitê que fez toda a parte de estruturação desses projetos de lei, né? Foram 5 representantes de estados e eu fui escolhida pelo Nordeste. Qual era a grande discussão que nós tínhamos com os municípios e com o governo federal? No final das contas, assim, todo mundo quer pagar menos imposto, né? Só que a gente tem política pública que tem que ser financiada com esse dinheiro que vem do imposto. Então, o que a gente fez qual foi a premissa básica para a gente trabalhar essas coisas de isenções? Não pode haver aumento de alíquota e não pode também ter queda de arrecadação. Porque se tiver queda de arrecadação, os estados, municípios e a União não vai conseguir manter a prestação de serviços que é feita hoje. Então, dado isso, a gente sempre tentou garantir coisas que eram importantes no nosso ponto de vista para ter isenção. Por exemplo, cesta básica. A cesta básica foi uma coisa que a gente, desde o início, trabalhou para ter aí a isenção. Então, quando você faz as contas, você acaba, no bolo todo, se você isenta algo tem que crescer para compensar, porque a soma é 0. Então, e a gente sabia que ia ter muita pressão no Congresso para mais isenções, que é normal, né? Faz parte da democracia. Então, a gente tentou imunidades para instituições sem fins lucrativos, sempre mantivemos. Setores que tinham uma tributação pequena, como é o caso, por exemplo, dos profissionais liberais, né? Que é do ISS, basicamente, não do ICMS. A gente já, seguindo a emenda constitucional, a gente manteve uma questão da regulamentação com uma carga reduzida. E, com isso, saiu o projeto consensuado entre estados, municípios e União. Quando a gente encaminhou para o presidente Arthur Lira, né, para a Câmara, o pessoal lá do Ministério da Fazenda explicou muito bem isso, não só para ele, como para o grupo de deputados que estão na questão da reforma, dizendo, olha, isso aqui é a base. Qualquer isenção a mais que se der vai aumentar um pouco a alíquota das outras coisas. Então, não tem jeito. Então, por exemplo, a carne, que é uma coisa que está se falando muito, assim. Não é que a gente é a favor ou a contra, né? É sempre uma escolha. A carne é uma coisa que tá se tendo... Porque a carne tem que entender que é uma discussão muito além da cesta básica, né? A carne, ela nunca teve isenção. Nunca teve. Nunca participou da cesta básica. Mas é uma discussão que é interessante. A gente tem que ter a cesta básica, a isenção da carne para a pessoa mais pobre. É uma discussão.
E aí se mostrou as contas. Acho que se aumenta 2 pontos percentuais na alíquota, se der isenção da carne. Agora, o que a gente pensou também para a questão, por exemplo, principalmente as pessoas que têm menos poder aquisitivo? Vai ter o cashback na reforma tributária. Então, de certa forma, o que não está abarcado, por exemplo, na cesta básica com alíquota zero, essas pessoas que são que têm menos poder de compra, elas vão ter um pedaço do retorno do seu imposto. Como é que então, elas isso são? acaba... Como é que elas vão ser identificadas? Só para as pessoas entenderem. O cashback a gente já tem claro que é o retorno do que você pagou, mas qual o critério para essas pessoas receberem? É o fato delas estarem cadastradas em alguns programas, é isso, de assistência do governo, é isso? É basicamente, assim, a gente fez também de uma forma que os governadores tivessem um pouco de discricionalidade, né? Um pouco de forma de também poder arbitrar. Por exemplo, o governador de São Paulo, ele é contrário ao cashback para CAD único, tá? Isso é uma posição do governador de São Paulo. O governador Paulo, ele é favorável. Uhum. Então, tem uma margem do cashback que vai ficar para regulamentação dos estados, que é do IBS. Mas na parte da CBS já está definida. Então, gás de cozinha vai ter cashback, conta de energia, conta de água, vai ter cashback para quem está no CAD único. E é uma espécie de crédito ou é dinheiro na conta? Olha, isso também vai ser regulamentado. Então, por exemplo, eu acredito que a forma mais fácil que tenha é você fazer como é no Rio Grande do Sul. Se retorna o recurso para uma conta que é ali cadastrada. Até porque tem que lembrar que a pessoa só vai ter o cashback se ela pedir a nota fiscal. Claro. Então, ela pedindo a nota fiscal, como hoje a gente Pra já provar tem. o consumo, né? Ela vai lá e cadastra o CPF dela. Isso já é no Rio Grande do Sul, é o que a gente está pensando em fazer, pelo menos em Alagoas, tem um retorno para aquela conta que é acreditada vinculada àquele CPF. Então, é dessa forma que a gente vai fazer. Então, tem mais um pedacinho aí da reforma depois para os estados. Teremos muito o que falar sobre reforma tributária. As discussões começam a ocorrer na Câmara em formato de urgência e a gente vai ainda debater muito em outras oportunidades. Não tenho dúvida que convidaremos mais uma vez a secretária de Estado da Fazenda, Renata Santos, para esclarecer, para falar também sobre como o Estado vem se preparando para essa transição dos impostos e outros detalhes que só vão ser possível trazer mais detalhes mais para frente, né? Outras informações mais para frente quando o assunto tiver mais maturado. Renata, obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Bom trabalho. E boa viagem. E boa viagem para Brasília. Muito obrigada, gente. Sempre à disposição para trazer aqui esses assuntos que são tão importantes para a população. Vamos dar tchau junto com a gente, Renata. Até amanhã.